Porque é que às vezes as pessoas ficam presas em relações indignas e não conseguem sair? E por indignas quer dizer relações tóxicas, pouco ou nada saudáveis. Porque é que é tão difícil quebrarmos um vínculo que pode ser tão destrutivo para nós? Porque é que isto acontece? Porque é que fazemos isto connosco mesmos? Porque é que nos custa tanto sair daquela relação que nós sabemos que não nos está a fazer bem, onde nós não estamos realizados, não estamos satisfeitos? Porque é que custa tanto isto? Parece-me que o que acontece é que para muitos e muitas de nós temos pouca noção do que é amar e ser amado e amada de forma saudável. É a família quem nos dá essa referência, mas o que acontece é que muitas vezes os nossos pais, os nossos avós e por aí adiante, também eles tiveram referências com algum grau de toxicidade ou de disfuncionalidade. É na infância e na adolescência que construímos a nossa identidade primária com base no referencial que os nossos pais e a nossa família nos dão. E grande parte das famílias parece ter alguma dificuldade, em maior ou menor grau, em expressar afeto pelos seus familiares de forma saudável. Este facto deve-se a uma história de um país, de uma cultura, da humanidade, se quiserem. Apesar de ser uma análise muito interessante de fazer, quais é que são as contribuições históricas ao nível das relações interpessoais e da manifestação de afeto e da forma como nos amamos a nós mesmos e amamos os outros, não vamos por aí agora neste vídeo. Podemos observar é que o resultado da história é termos uma sociedade bélica, não é? Uma sociedade violenta, muito competitiva, preconceituosa, discriminatória, sim, meio psicopata no seu conjunto. E, portanto, é uma sociedade onde as pessoas aprendem mais facilmente a estabelecer relações disfuncionais umas com as outras. Porque, vejam bem, é uma sociedade onde, para construir uma casa ou para fazer uma peça de roupa, nós damos mais planeamento e mais atenção e mais tempo do que para planear o nascimento e o crescimento e desenvolvimento de uma criança. Já repararam nisto? Não acham isto estranho? Assim, uma lógica meio ilógica. Que a sociedade dedique mais tempo, mais recursos, mais pessoas, mais planeamento para criar um objeto de consumo do que para criar um novo ser humano. Estranho, não é? Eu acho isto muito estranho. Bom, isto leva a que muitas vezes os filhos sejam feitos um bocado por acaso, por duas pessoas que se encontraram muitas vezes sem se conhecerem o suficiente, muitas vezes não estão preparadas para o que aí vem, têm pouca maturidade emocional para lidar com essa vivência e muitas vezes não têm uma boa estrutura familiar ou comunitária para apoiar nesse processo. Existe aquele provérbio que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança e de facto às vezes é preciso, não é? Atenção que esta conversa não é para culpar os pais, os filhos, a família, a sociedade, o que seja. É apenas para observarmos os factos e refletir sobre eles. Aliás, todos os vídeos que eu faço servem para questionar e ajudar a refletir sobre esta coisa de ser pessoa. Como vivemos e fomos educados numa sociedade pouco focada no afeto, a maioria de nós perpetua um padrão de funcionamento que lhe é conhecido e que é o mais aceite. É um padrão com poucas referências afetivas, de saúde mental, saúde nas relações interpessoais. De vez em quando há algumas pessoas que se dão conta disto, não só a nível cognitivo, mas também a nível emocional e comportamental, e tentam romper esse padrão de funcionamento e reconstruir um novo esquema para terem relações mais saudáveis consigo mesmo e com os outros. Mas a maioria de nós passa muito tempo envolvida em relações indignas e pouco saudáveis. Porque é um bocado difícil termos consciência, e mesmo tendo consciência de tudo, é muito difícil mudarmos. Não é impossível, obviamente, e é aconselhável tentarmos sempre
se estivermos dispostos a isso, claro. O que acontece é que quando se entra numa relação sem saber o que é ser amado e o que é amar de forma saudável, muitas vezes vinculamos o amor a objetos, a ideologias, a status, a coisas materiais ou a ideais pouco ligados à realidade. Então, se aquela pessoa nos trata mais ou menos bem dentro do que é aceitável socialmente, ainda que ao nível da intimidade a relação seja abusiva ou tóxica, o que vai acontecer é que vamos manter-nos com aquela pessoa com medo de sermos abandonados e de sermos rejeitados. Às vezes sentimos que não estamos felizes com aquela pessoa, que a relação está meio apagada, que está-se bem, mas não é bem aquilo, falta qualquer coisa, aquela pessoa não nos satisfaz assim tanto, mas não somos capazes de saltar fora porque temos medo de ficar sozinhos, temos medo que mais ninguém nos queira. É um medo muito grande do abandono e da rejeição. Até que convencemos a nós mesmos que aquilo até não é assim tão mau. Toda a gente tem defeitos, eu também tenho. Portanto, que aquela pessoa é o melhor que conseguimos arranjar e relativizamos o que é indigno na relação e começamos a desvalorizar as nossas necessidades e a auto-anular-nos. Quando nos mantemos neste tipo de relações, vamos reforçando a nossa baixa autoestima, não é? Vamos reforçando a crença de que não somos dignos de uma relação melhor, de uma relação saudável, não somos dignos de ser amados. E, portanto, vamos anulando cada vez mais o nosso ser e tudo fica cada vez pior. Muitas vezes convencemos também que o outro vai mudar, ou que eu vou mudar, ou que nós vamos mudar, e as coisas vão ficando cada vez pior porque nada muda, ninguém muda, fica tudo igual. E vamos nos afundando cada vez mais naquele lodo. E não conseguimos sair daquilo porque é um vício extremamente difícil de quebrar. Há também um grande sentimento de culpa em terminarmos a relação, quase como se devêssemos algo à nossa família ou à sociedade, ou como se tivéssemos que provar a nós mesmos ou aos outros que somos alguém de valor, mantendo-nos numa relação, independentemente de como é que aquela relação está a ser vivida, com quem e em que termos. Ou seja, acabamos por alimentar-nos das migalhinhas que os outros nos dão porque não acreditamos que somos dignos de ter o bolo inteiro. Só que viver numa relação à base de migalhas de afeto é muito destrutivo para a pessoa. Não façam isso convosco. Não temos que provar nada a ninguém. Não interessa o que é que as outras pessoas pensam. Ter uma relação monogâmica de longo prazo não nos define enquanto pessoas. Não faz com que tenhamos mais ou menos valor. Não ser visto por aquilo que tu realmente és, não ser realmente amada pela pessoa que és numa relação, não ser reconhecido nem valorizado numa relação, não é amor, nem é o melhor que vais conseguir. Pode ser o pior que podes conseguir, isso sim, mas o melhor não é. Pertencer a qualquer coisa só para não sentirmos aquela angústia de abandono ou de rejeição não nos vai fazer mais felizes. Pode temporariamente, superficialmente parecer que sim, mas no fundo não nos vai realmente concretizar, não nos vai satisfazer, não nos vai realmente fazer felizes. Essas crenças cresceram comigo, cresceram com vocês, mas nós somos mais do que essas crenças. Nós somos muito mais do que aquilo que fizeram de nós. Há mais na mesa do que só migalhas, ainda que não se consiga logo avistar ali. Cada um de nós pode trabalhar a desidentificação dessa programação social e criar algo novo, construir um novo esquema de funcionamento que nos seja mais favorável. Todos temos direito ao bolo, só temos é que aprender a receita para fazê-lo. E essa receita não vem escrita em lado nenhum. Temos que experimentar e testar, tentativa e erro. Demora algum tempo, sim, demora. Às vezes demora a vida toda. Mas com certeza é muito melhor do que ficar só com as migalhas. Beijo, beijo. Até à próxima.